Bom dia para quem está chegando aí com a gente. Bom dia, Rose. Tudo bem? Quanto tempo? Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Bom te ver aqui. Tem mais alguém chegando ali que eu não consigo identificar. Bom dia, Eve, tudo bem? Como é que estão por aí? Nessa terra linda, né? A Cidinha chegou. Bom dia, Cida. Chegou mais alguém? Bom dia. Vamos ouvir um pouquinho essa musiquinha, né? Pra ir harmonizando o nosso ser e a gente se conectando com esse grupo abençoado aqui do Evangelho no Ar. Enquanto isso as pessoas vão chegando. Oh, minha amiga, bom dia! Saudade de ti. Tava pensando em ti agora há pouco. Então já deu o nosso horário, né? Olha quem chegou ali! O sorriso mais lindo da doutrina espírita. Bom dia, Dai! Como é que tá? Tanta gente amiga aqui nesse domingo de manhã, é tão bom, né? Dá um conforto no coração da gente, assim, é muito bom ver vocês aqui. Então agora que a gente tá chegando, todo mundo se harmonizando, vamos fazer aquela respiração bem profunda. E vamos permitir que o nosso ser eterno se conecte com as bênçãos desse Evangelho, com as bênçãos desse grupo maravilhoso, que já levou tanto conforto, tanto acalento e tanto consolo para os lares de todo o nosso país, e quem dirá de fora e de tantos lugares onde ele alcança. E nessa manhã abençoada de mais um dia que está começando, nós dizemos assim: amigo Jesus, nosso bom amigo Jesus, somos muito gratos por estarmos aqui em mais um dia, mais uma página da nossa vida que será escrita, e queremos que tua mão conduza nossas mãos, assim como a pequena criança aprendendo a escrever, que tu nos conduza, orientando aquilo que faremos, orientando nossos pensamentos, nos colocando mais próximo de ti, cada vez mais conectados às tuas bênçãos, conectados ao teu amor, ao teu Evangelho maravilhoso, que é para nós um manual
uma orientação, um guia para a nossa conduta. Que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Que possamos compreender cada vez mais o amor deste Pai amoroso, esse Pai bendito, que é infinitamente bom e justo com seus filhos e está sempre olhando por nós a todos os momentos. É muito bom estarmos aqui todos reunidos. E assim agradecidos, iniciamos o dia de hoje com o amanhecer em Cristo. Respiramos profundamente mais uma vez. E agora estamos aqui. Bom dia, Maurício, bom dia a todos aqueles que chegaram. Então hoje é o amanhecer com Cristo, que é o dia da família. E tem coisa melhor nessa vida que família? Não tem, né? Tem tanta coisa boa na vida, mas família é tudo de bom. E como vocês acompanham, né, a gente está seguindo o livro da Lúcia Moisés, que é Deus Confia nos Pais. E o livro hoje traz uma passagem que é bem interessante para a gente discutir, porque é um tema que a gente fala muito na doutrina, né? Inclusive tem uma parábola de Jesus, né, que fala sobre esse tema. Então, o tema de hoje do livro da Lúcia Moisés é plantar e colher. E aí ela descreve a história de uma família, onde tinha um menino chamado Fred, né? O Fred, a história se passa lá em 1969, aqui fugiu, mas era no interior, em Recife. E aí a Lúcia conta a história desse menino de nome Fred e dos seus irmãos. Eles eram filhos de um funcionário público e de uma professora do ensino fundamental. E pais muito zelosos, né, levavam a educação dos filhos muito à risca. Então, a questão moral, a questão dos valores, para eles era essencial. E naquelas brincadeiras todas, né, de menino, quem teve a oportunidade de crescer e brincar na rua, né, sabe o quanto é bom. Eu me lembro quando eu era criança, quanto era bom estar com os amigos na rua, né. E aí um dia o filho estava comendo uma manga, chupando uma manga, né, e aí a mãe, né, ele terminou a manga e a mãe diz assim: agora você pega esse caroço da manga, limpa bem ele e planta no quintal. Ali ela estava dando uma lição para aquele menino, né? Bom dia, amor, tudo bem, querido? Como é que tu estás? E aí ela estava dando uma lição para ele, né? E ele não imaginava que aquele ato de plantar traria tantas responsabilidades depois, né? Então a Lúcia diz assim, né, que além do plantio seria necessário cuidar daquela mangueira, tornando-se responsável por ela. Olha a palavra que ela usa, né? Tornando-se responsável por ela. Teria que molhar, limpar a volta, né? Tirar as ervas que vão crescendo, os matinhos que vão crescendo, adubar para que ela crescesse forte e sadia. E assim ele foi fazendo. E o menino plantou e foi cuidando e a mangueira foi crescendo e ele também foi crescendo. E a gente sabe que tem muitas plantas, né, muitas árvores frutíferas que a gente planta e elas levam anos até dar o primeiro fruto. E assim foi com a mangueira do Fred. Então, quando o Fred já estava lá pelos idos da adolescência, a mangueira começou a dar seus frutos. E aí o Fred começou a degustar das suas deliciosas mangas. E aí a mãe, sempre, né, em todo aquele período, cumprindo seu papel de mãe ali, educadora, sempre tão preocupada com a parte moral, ela dizia para ele assim: nesta vida, para se colher os frutos, é necessário semear e cuidar da plantinha, com paciência
e perseverança. E aí eu vou botar uma reflexão aqui pra gente, né? E as nossas plantinhas, né? As nossas plantinhas, vamos pensar assim que os nossos filhos são as nossas plantinhas, né? Aquela sementinha que a gente colocou na terra, que germinou, que está crescendo. Quantas vezes, né, a gente tem que olhar com muita paciência e perseverança para continuar naquela tarefa que a gente tem ali, né? De ver as flores e depois os frutos daquela plantinha. E aí, Fred chegou na idade mais, foi crescendo, né? E ali com 18 anos ele ingressou na faculdade e os pais tinham muito orgulho porque os filhos todos, né? Eles procuraram sempre dar uma boa educação e os filhos todos seguiram um bom caminho. E Fred se destacou que em menos de 15 anos ele já tinha alcançado a diretoria de uma empresa. Então, assim, muito jovem ainda, né? A gente sabe que muitas vezes demora, né? Bastante tempo. E aí a gente pensa assim, né? Os valores, essa parte dos valores morais, tudo, o quanto tudo isso contribui para o desenvolvimento desses filhos, né? Porque o Fred, então ele virou diretor de uma grande empresa de construção civil, uma das maiores do país. Mas essa pessoa ali, esse Fred que cresceu amparado por uma família, que cresceu sustentado por valores fortes, ele vai levar isso para onde ele for. Ele vai levar isso lá para dentro do trabalho dele. E na postura diária, ele vai replicar isso com os amigos dele, né? com os pares de trabalho, e vai seguir depois com os filhos e com a família dele. E assim se fez, né? Aí Lúcia começa uma reflexão. Vivemos um momento de profunda transformação na família. Uma injunção de fatores tem levado a um distanciamento dos seus membros, a mudanças nos modos de relacionamento e, sobretudo, uma modificação nos valores tradicionais. Eu falei de brincar na rua mais cedo e olha quem chegou aqui para assistir a gente, a minha parceira de brincadeira de rua. Bom dia, Deise, minha amada. Um beijo no teu coração. Bom te ver aqui, muito bom. Hoje é um dia de alegria, olha só quanta gente amada aqui, ó. Tô muito feliz, já até saiu lágrima aqui, ó. Tô muito feliz. Então, uma injunção de fatores tem levado a um distanciamento dos seus membros, a mudanças nos modos de relacionamento e, sobretudo, uma modificação nos valores tradicionais. E é nesse cenário que aquele pai de família mantém hábitos já quase esquecidos. Então, o Fred se tornou um pai de família e está mantendo aquilo que ele aprendeu. Demonstrando o Fred, né, que ainda é possível manter laços amorosos com os filhos em plena era tecnológica, aquele executivo cujos compromissos o levam para viagens semanais, para reuniões constantes e jornadas extenuantes de trabalho, encontra tempo para reunir os filhos em torno da mesa de jantar. Naquela hora, não há aparelhos ligados e nem dispersões. Ali, só há lugar para as conversas olho no olho. Pai, mãe e irmãos conversam compartilhando alegrias e tristezas, contando casos, confessando sonhos, ouvindo conselhos. Olha que bonito, né? E toda manhã, ao sair, ele é o amigo que abraça os filhos demoradamente, dizendo-lhes palavras de confiança e de amor. Mas ele também é aquele pai que faz questão de mostrar a realidade da vida, que dá limites e faz cobranças, que aponta erros e exige responsabilidades. E aí ela fala aqui, né, que muitas vezes os filhos de pais abastados, né, aquelas crianças que têm muitas condições, né, que muitas vezes eles não percebem que para chegar naquela condição, o pai teve que trilhar um caminho, ele teve que plantar uma semente, ele teve que cuidar daquela semente para que um dia ela desse aqueles frutos que está dando, né? E aí a gente percebe, né, que cada vez mais a gente sabe
menos, cada vez mais a gente sabe menos da história das nossas famílias, né? A Lúcia coloca que os membros da família estão deixando de lado as narrativas sobre histórias de vida, como se o passado não contasse. E quantas vezes a gente escuta, né? Ah, ela vem de novo com aquela história que no meu tempo. Como é bom a gente saber da onde que veio o nosso pai e a nossa mãe. Como é bom a gente entender a história da nossa família. Ah, mas o meu bisavô trilhou esse caminho para chegar até aqui. É por isso que eu tenho determinada herança genética, ou é por isso que eu tenho determinados comportamentos que vieram, né, ao longo das gerações. É por isso que o meu cabelo é dessa cor, ou o meu olho é de outra cor, por conta das minhas heranças lá de trás. Como é bom a gente entender, ah, meu pai também foi criança, minha mãe também foi criança. E às vezes a gente vive de uma forma que a gente acha que pai e mãe já nasceram pai e mãe, né? E às vezes até já nasceram idosos, né? Ou com mais idade, porque a gente esquece que eles também foram crianças. E é tão rico poder ouvir as histórias, né? Quando a gente, eu, ao menos falando por mim, quando eu ouço, né? Eu me conecto com aquilo ali e eu consigo me entender melhor. Eu consigo compreender melhor a minha origem. E é tão bom, porque a gente fica mais forte para a vida. A gente fica mais confiante de saber que outros também trilharam, que outros também tiveram dificuldades e que conseguiram superar, que a gente também pode. E eram tempos, né, vamos dizer assim, tão difíceis. Hoje em dia nós temos tecnologia, nós temos carro, nós temos avião, tem uma série de coisas que facilita a vida. E há anos atrás, né, como era? E eles fizeram a história, e a história nos trouxe até aqui onde nós estamos hoje, né? E aí a Lúcia continua dizendo assim, né, que casos como esse do Fred nos fazem refletir sobre os rumos que a instituição familiar está tomando ao se afastar de certos valores morais que são fundamentais na formação do homem de bem. Olha que importante, né? Valores morais que são fundamentais na formação do homem de bem. Eu sempre falo aqui, né, que muito mais, que uma preocupação muito maior do que formar profissionais, né? Eu carrego comigo a preocupação de formar homens de bem. E aí ela diz que muitos pais, assumindo a postura individualista, preocupados mais em viver o dia presente, em aproveitar a vida, evitando qualquer tipo de aborrecimento ou preocupação, vão deixando de cumprir a missão que assumiram ao receber os filhos que Deus os confiou. No entanto, há atos tão simples e providências tão fáceis de serem adotadas, como no exemplo da família do Fred, né, que podem fazer grande diferença na formação dos filhos. Bom dia, José, bom dia, Simone. E aí, essa semana, eu estava lendo um comentário, né, onde a pessoa falava que a escola, Marlizinha, bom dia, que a escola, né, a responsabilidade da escola é de trazer os valores morais, que a sociedade perdeu os valores morais. E eu fiquei pensando, sim, a gente está vivendo um período muito difícil mesmo, e os valores realmente parecem estar invertidos em relação àquilo que nós conhecemos, né? Porque a sociedade ela vai mudando, os valores também vão mudando. Mas assim, onde está a responsabilidade primeira, né, de transferir esses valores, de dar o exemplo dos valores que Jesus nos deixou, né? Se não está dentro de casa, né? Então, muitas vezes a gente... E aí é isso que ela fala aqui, nessa postura individualista dos pais. E quantas vezes a gente quer transferir essa responsabilidade para a sociedade, dando nomes, né? Dando nomes de sociedade, nomes de escola e outras tantas instituições, quando dentro de casa a gente não cultiva esses valores. E se a gente não cultiva dentro de casa, como que o que vai ser plantado lá fora
vai germinar mais do que o que foi plantado dentro de casa. Então a gente tem que parar um pouquinho e olhar para isso, né? O quanto eu estou plantando com esses filhos, com esses bebês, com essas crianças, os adolescentes, os jovens. Quanto eu estou plantando, estou semeando, né? Essas sementes de valores bons, de cultivar pessoas de bem e de dar o exemplo, né? De sermos nós o exemplo desse homem de bem. E a gente sabe que muitas vezes demora para aparecer o resultado, mas se a gente consegue que ele sinta que dentro da casa dele é o porto seguro, que aquela família ali é o alicerce dele, ele vai lá para fora, ele vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para qualquer lugar na vida dele, e ele vai se sentir seguro. E vai ser muito mais leve para ele conquistar a vida e desempenhar o seu papel na sociedade do que quando ele não tem essa base sólida dentro de casa. A Dai está falando ali, né? Tem crianças que estão com a agenda cheia de tantas atividades, é verdade, é natação, balé, inglês e aí vai, né? E aí é uma preocupação muito grande em desenvolver o intelecto e o desenvolvimento espiritual esquece-se. Precisamos pensar na formação de homens de bem. Exatamente, Dai. Assim, o mundo precisa de engenheiro, de médico, de tudo, mas são os homens de bem que vão fazer a transformação do mundo. Então, nós, enquanto pais, enquanto família, a gente está ali com as mudinhas, né? Já não são mais sementes, já são mudinhas agora, as nossas mudinhas, para a gente cultivar e levar mudinhas de bem para a sociedade, né? E não transferir a responsabilidade que é nossa, né? Não é unicamente nossa, mas é primeiramente nossa. A gente só vai ter uma sociedade de homens de bem com valores quando nós fizermos esse trabalho, em cada um de nós, dentro de nós e dentro da nossa casa, né, nos nossos lares, que a sociedade é reflexo daquilo que a família também vive. E aí, concluindo, né, o texto da Lúcia, ela diz assim, né, por isso incitamos aos pais que anseiem por dar conta de forma efetiva, olha só, do compromisso assumido diante do Criador, diante do Criador, que se inspirem no exemplo desse pai, né, do Fred. Essa seria sem dúvida uma forma de colaborar para a evolução dos filhos, ao mesmo tempo em que estariam ajudando o progresso da própria humanidade. Então realmente é o nosso papel, né? O quanto queremos ajudar e o quanto estamos auxiliando, né, para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade de uma terra nova, né? Uma terra renovada e uma terra em regeneração. Então esse é o nosso papel. E aí eu quero concluir a leitura de hoje, né, com um trechinho do Evangelho, que eu acho assim excelente, né, quando a gente está falando de família, quando a gente está conversando com pais e tocando nesse assunto. Então, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, ele nos diz assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, quando nós concebemos, né, uma criança, e aí eu quero voltar um pouquinho, né, para que a gente lembre que muitas vezes a plantinha que nós estamos cuidando não é nosso filho. A plantinha pode ser um sobrinho, um afilhado, um filho de um amigo, né? Então tem muitas plantinhas aí para a gente cuidar. E aí voltando aqui, né? Então, compreender que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes com fidelidade. Vossos cuidados e a educação que lhe dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Então,
Vossos cuidados e vossa educação ajudarão, né, em seu aperfeiçoamento. Pensai que, para cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E aí eu deixo essa pergunta, né, para a gente começar bem essa semana refletindo. O que fazemos então, né? O que estamos fazendo desses filhos amados, maravilhosos que foram confiados à nossa guarda? Filhos que muitas vezes são um grande desafio para a gente aprender, para a gente crescer, amadurecer. Eu sempre digo que a maternidade, assim como a paternidade, elas são a primeira grande oportunidade que a gente tem na vida para trabalhar o nosso egoísmo, né? Porque quando a gente tem o filho, a gente se doa, a gente aprende a se doar. Então, ali a gente já começa a tentar, né, ser um tiquinho melhor do que era, porque a gente tem que realmente se doar. E aí, repito, né? Necessariamente não precisa ser aquele filho legítimo, né? Ou apenas filhos, né? Mas quando a gente está inserido nesse universo de educação, de transformação da vida, de cuidar de outros seres, né? A gente começa a se doar. E aí, então, para a gente refletir, né? Que fazemos, então, dessas mudinhas, dessas alminhas, né? Concedidas à nossa criação, aos nossos cuidados, né? À nossa guarda. Então, meus amigos, foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? Tanta gente querida que já fazia um tempo que eu não via. Fiquei muito feliz e espero que vocês tenham uma semana muito abençoada, um domingo de paz, um domingo em família, né? Esse tempo chuvosinho assim a gente reclama, mas também é um tempo bom para a gente se recolher, restaurar as energias do nosso corpo, se conectar mais com a nossa família. Ó, a Simone está agradecendo e que tenhamos um abençoado domingo. Então, deixo meu beijo, meu abraço apertado para todo mundo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo!